Oi pessoal, sejam bem-vindos ao oitavo videoaula de pesquisa e ordenação, e nessa videoaula nós vamos fazer a função de inserir chave na página que a gente precisa inserir a chave. E por que uma função só para isso? É porque a gente vai inserir a chave sempre de forma ordenada. Em cada uma das páginas, as chaves sempre vão ficar de forma ordenada. Então, para facilitar, vamos fazer uma função para a gente inserir a chave na página, que já vai ficar responsável por todos os problemas e inserir tudo certinho. Então, o que essa função vai fazer? Essa função, ela vai inserir a chave na página, deixar a página tudo prontinha e devolver ela pronta pra gente. Então, ela vai devolver uma página pra gente. Então, por isso que ela vai ser do tipo página asterisco. Então, vamos colocar aqui, ó, inserir chave na página. Então, o que a gente vai precisar para a função funcionar? Primeira coisa, a página que a gente vai inserir, né? E depois o número que a gente vai inserir, né? Então, chave. Então, vamos primeiro tentar tratar todos os problemas que poderiam acontecer. Um dos problemas seria o quê? A página não existir. Porque olha essa função aqui em cima que a gente fez na videoaula passada. O que acontece aqui é o quê? Ela tenta encontrar a folha que a gente vai inserir. Aí na nossa função que a gente vai fazer na última videoaula, a gente vai fazer o quê? Pegar a folha que a gente vai inserir e passar para cá, para a gente conseguir de fato inserir o número. Só que essa função daqui, ela pode retornar um nulo para a gente. Porque olha aqui, ó. E se essa página daqui, ó, ela for nula? Em outras palavras, a árvore ela estiver vazia, ó. Ela não tiver nada na raiz dela. Ela acabou de ser criada. Ela não tem nenhuma página sequer. O que acontece? A árvore raiz, o que acontece é que ela é nula, né? Então vai vir uma árvore nula aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar acessar uma coisa de um nulo, né? Isso daqui já não vai dar certo, né? Então uma das coisas também que a gente teria que verificar aqui seria o quê? Primeiro, se a página existe. Se a página existe e ela não é uma folha, então a gente vai fazer o processo tudo aqui certinho. Mas se ela não existe? Se ela não existe, ela vai retornar um nada aqui pra gente, né? Se vai retornar um nada aqui pra gente, né? Vai retornar um nulo. O que acontece é que a gente pode, talvez, receber um nulo aqui posteriormente, né? Então, se a gente vai receber um nulo, a gente tem sempre que verificar se a página aqui, ó, que a gente vai inserir, se ela existe. Se ela existe, a gente vai fazer tudo certinho, né? E se ela não existe? Se ela não existe, vamos criar uma aqui então, né? Nosso objetivo é devolver a página tudo certinho, né? Então, vamos criar. Então, vamos aqui também fazer uma função da gente criar a página. Vou fazer aqui em cima uma função que a gente vai criar uma página e devolver aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia para criar qualquer coisa, né? Criar um elemento, por exemplo. A gente vai alocar memória para uma página inteira e depois configurar as coisas, tudo que a gente tem que configurar, né? Já inicializar todas essas coisas aqui. Então, a primeira coisa, a maioria das páginas que a gente for criar, o que acontece é que elas serão folhas. Então, eu já vou colocar aqui, ó, que ela vai ser uma folha. E como a página ela tá vazia, né? Então o que acontece é que a quantidade de chaves aqui, ó, vai ser zero, porque ela acabou de ser criada, né? Então, o pai dela, a gente ainda não sabe quem que é, né? Então vamos inicializar como nulo. A mesma coisa para esses dois ponteiros aqui, ó. Então a gente pode fazer o quê? O pai vai receber o quê? A mesma coisa que a lista chaves vai receber, que vai ser a mesma coisa que o direita vai receber, que é o nada. Então, ele vai, todos esses daqui, ó, vão receber um nulo, né? Então depois de já setar tudo aqui que a gente precisa, né? Inicializar tudo, vamos fazer o que? Vamos retornar a nossa página. Então agora a gente está criando uma página aqui tudo certinho, né? Então o que acontece aqui, ó? Se a página ela não existe, vamos criar uma página aqui agora. Então a página inserir, eu vou acabar de criar ela aqui agora. Então criar uma página aqui agora. Se eu não tenho a página para inserir, eu vou criar ela e inserir, né? Mas caso ela exista, não vai precisar desse processo daqui de criação, né? Porque ela já existe. Então o que a gente vai continuar a fazer aqui? A gente vai então verificar se a lista tem alguma coisa, né? Porque se a lista não tem nada, é só eu inserir normalmente nela. Se a lista já tem alguma coisa, eu tenho que ficar procurando o lugar certinho que eu vou inserir o número, né? Para inserir de forma ordenada. Então eu vou fazer outra verificação aqui, ó. Se a minha lista da página aqui, ó, se ela existe, se tem alguma coisa, né? Ela tá apontando para alguma coisa. Porque se ela não tá apontando para nada, então ela não existe, né? Então inserir alguma coisa nela é só criar um elemento e colocar nela, né? Então, como a gente tem que criar um elemento, né? Vamos fazer também uma função de criar um elemento aqui, ó. Aí essa função daqui vai funcionar da mesma forma que a gente fazia lá em lista, por exemplo. Aqui não vai mudar nada. A gente vai então pegar o tamanho de um elemento inteiro aqui para a gente alocar a memória dinamicamente, né? E configurar aqui, ó, que a chave vai ser o mesmo valor que eu pedi aqui na criação. O ponteiro da esquerda aqui, ó, vai ser que nem o ponteiro do próximo. Eles vão começar inicializados como nulo. Então, ambos serão nulo. Aí depois disso daqui, então, só retornar, né? Então a função de criar elemento já tá certo. Então aqui, ó, se a página aqui, ó, ela tá vazia, não tem nada, né? Colocar o elemento nela vai ser o quê? Só pegar a minha lista daqui e colocar o elemento, né?
com o valor da chave, que eu vou mudar para criar Enem, né, para ficar um verbo no infinitivo aqui. Então essa parte daqui tá pronta. Então, se a lista está vazia, eu só vou criar um elemento e colocar aqui nela. E se ela não estiver vazia? Então, se ela não estiver vazia, eu vou ter que inserir de outras formas aqui. Mas de todo jeito, dependendo da forma que eu inserir aqui, o que acontece? A minha página aqui, ó, se eu acabei de inserir um elemento nela, o que acontece? A minha quantidade de chaves vai aumentar em 1. E assim que aumentar, eu já posso retornar a minha página. Então, se a página aqui, ó, ela não existe, eu vou criar uma página então para fazer a inserção. Aí depois ele vai verificar aqui então, a minha página, ela tem alguma lista, tem alguma coisa nela? Se não tiver nada, eu vou só colocar um elemento aqui nela, tranquilamente. Se já tem alguma coisa, eu vou ter que inserir de forma ordenada. Aí de todo jeito, independente da forma que eu for inserir aqui, o que acontece é que minha página aqui, ó, ela vai aumentar a quantidade dela. Se vai aumentar a quantidade dela, eu vou aumentar aqui a quantidade aqui dela, e depois deixar retornar ela, que já vai estar tudo certinho. Agora então, como que vai funcionar para a gente inserir de forma ordenada? O que acontece então é que eu vou ter que fazer duas verificações. Primeiro, ver se a chave que eu estou inserindo agora é a menor chave existente, porque se for a menor chave existente, eu tenho que colocar no início. Caso contrário, eu vou colocar no meio, sempre ficar percorrendo de pouco em pouco até achar o lugarzinho certo para colocar. Então vamos verificar aqui, ó, o primeiro elemento aqui, que no caso é esse aqui, né? Esse aqui é um ponteiro que aponta para o primeiro elemento. Então, o valor dele, se o valor dele for maior do que a chave que eu quero inserir aqui agora, o que acontece é que eu vou ter que inserir no começo, porque essa chave que eu estou inserindo aqui agora, se ela é menor do que a primeira chave, que é a menor de todas, o que acontece é que essa chave daqui é a menor existente. Se ela é menor existente, o que acontece? Ela tem que ficar em primeiro lugar. E como ela tem que ficar em primeiro lugar, o que acontece? Eu vou colocar aqui então, ó. Eu vou criar um novo elemento, utilizando a função que eu acabei de criar, com a minha chave aqui agora. E se ele é o primeiro elemento, o que acontece? O próximo dele vai apontar justamente para o ex-primeiro elemento, que é esse daqui, né? Então o próximo dele vai apontar para o ex-primeiro elemento. E o ponteiro aqui, ó, que apontava para o primeiro elemento, vai passar a apontar para ele. É isso que vai acontecer. Mas isso aqui, só se ele for o menor de todos. E se ele não for o menor de todos, o que vai acontecer? Aí eu vou ter então que criar um ponteiro auxiliar para me ajudar a achar o lugar certinho que eu vou inserir ele. Esse ponteiro auxiliar então, ele vai começar justamente do início. Então, ele vai começar do início aqui. E o que acontece? Eu vou ter que ficar procurando o lugar certinho para colocar ele. E quando que é o lugar certo? Quando eu estou apontando para o elemento que é menor do que ele e o próximo é maior do que ele. Então, tem que inserir bem na frente dele. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o 10, o 20 e o 40. Eu quero inserir o 30. O que acontece? Ele vai ver o 10. O 10, eu vou inserir antes do 10? Não, porque o 30 não é menor do que o 10. Então, vai acontecer esse else daqui. Então, ele vai verificar aqui, ó. O 10 é menor que o meu número? É. O próximo dele é maior que o meu número? Não. Então, eu não vou inserir ele aqui. Então, eu vou parar de olhar para o 10 e olhar para o próximo. O 20 é menor que o meu número? É. Eu estou tentando inserir o 30, né? E o próximo dele é maior que o meu número? É. Uai. Então, se os dois casos aqui é verdade, o que acontece? Eu vou inserir o 30 bem aqui no meio. Então, eu vou ficar andando para frente enquanto o que acontecer? Primeiramente, enquanto o meu próximo existir, né? Porque imagina eu tô inserindo 50 aqui, ó. Se eu tô inserindo 50, eu vou sempre ficar procurando, né? Até que vai chegar o momento do 40 aqui, eu vou ver, opa, meu próximo não existe. Então eu não posso tentar ver o valor do próximo antes de ver se ele existe, né? Então a primeira coisa, ver se o meu próximo existe. Depois disso, eu vou verificar. O próximo número que eu tô apontando é menor do que o número que eu vou inserir aqui agora? Então, o próximo número aqui, ó, a chave dele é maior, no caso, né? Do que o número que eu vou tentar inserir. Se é maior, o que acontece é que o quê? Eu tenho que parar. Por que eu tenho que parar? Por que eu não verifico também o valor do meu AUX em si? Porque o meu AUX eu não preciso verificar, né? Eu já verifiquei aqui, ó. O primeiro AUX vai ser o 10. Eu já verifiquei se o meu 10 é maior nessa parte daqui, ó. Enquanto eu estiver apontando pro 10, vou verificar se o meu próximo, que é o 20 aqui, é maior. E se não for, quando passar pro 20, eu já sei que o meu 20 não é maior. Então não preciso verificar de novo. Por isso que aqui eu só verifico o próximo. Então, enquanto o próximo existir ou enquanto a chave for menor, porque aqui é a condição que não vale, né? A condição que a gente não quer para ficar passando para frente. Então, enquanto o meu próximo existir, enquanto a chave próxima for menor, quer dizer que eu ainda tenho que andar para frente, né? Então, meu X aqui, ó, ele vai andar para frente. E quando esse while daqui parar? Quando esse while parar, pode ter duas condições, né? Ou ele chegou no último número, né? Em que o próximo não existe. Ou ele chegou num número em que o próximo é maior do que o número que eu quero inserir. Em outras palavras, ou isso se torna falso, já que ele é o último. Ou isso se tornou falso, já que o próximo é maior. Se o próximo é maior, eu cheguei no momento exato que eu tenho que inserir. E quando que é o momento exato que eu tenho que inserir? Logo depois do AUX. Vamos supor que eu quero inserir o 35. Quando o AUX estiver apontando para esse 30, ele vai ver aqui, ó. O próximo dele, que é o 40 aqui, ó,
é menor? Não é. Se não é menor, eu não posso passar para o próximo. Então esse while daqui tem que parar. Assim que parar, eu vou falar, insere o 35 na frente do meu AUX, que é na frente do 30 aqui, ó. Então vou inserir o meu 35 bem aqui. E se fosse o último? Se fosse o último, tem mais acerta, né? Insere bem na frente dele. Então eu inseriria aqui, por exemplo. Então o que eu vou fazer? Criar um novo elemento da mesma forma. Esse novo elemento, o próximo dele vai ser justamente o próximo do meu AUX, né? Porque, por exemplo, se eu estou inserindo o 35, o próximo do 35 é o próximo do AUX. Qual que é o próximo do AUX? O 40 aqui, né? Então se eu vou inserir o 35 aqui, vou fazer o quê? O próximo do 35 é o 40 e o próximo do 30 é o 35. Então aqui, ó, o próximo do 35 é o 40 e aqui embaixo eu vou fazer o próximo do AUX é quem? Justamente o número que eu acabei de colocar. E com isso, a nossa função de inserir na página está concluída. Só um detalhe que analisando aqui, eu vi que está errado, é essa condição daqui, ó. Ela está ao contrário, né? No caso, o que acontece? Se o começo aqui da página não existir, eu vou colocar no começo. Só que se ele não existe, eu tenho que colocar o ponto de exclamação aqui no começo, né? E com isso, então, agora a nossa função fica 100% correta. Então, só recapitulando aqui o que a função vai fazer. Se a página aqui que a gente recebeu era nula, ela não tem página nenhuma, né? Quer dizer que a árvore está vazia. Se a árvore está vazia, eu tenho que criar uma página, que consequentemente vai ser uma folha. Então, se aqui não tem página para inserir, eu crio a página que eu vou inserir. Então, eu estou criando ela. E depois eu vou verificar aqui, ó. Independente de eu ter criado a página ou não, ele vai verificar aqui embaixo, ó, o início dessa lista daqui, ó. Ela não existe? Se ela não existe, quer dizer que ela está vazia, né? Não está apontando para lugar nenhum. Se está apontando para lugar nenhum, o que acontece com o quê? Se ela está vazia, é só eu inserir o número aqui de qualquer jeito, né? Porque eu inseri ele no começo, já vou estar inserindo na lista tudo certinho. Então o que eu fiz? Eu criei um elemento e já coloquei nela, né? Então eu já inseri aqui. Mas e se ele existe? Se ele existe, então eu tenho que colocar de forma ordenada, né? E como que eu vou colocar? Tem dois casos. Um caso que eu vou colocar no começo e outro caso que eu vou colocar no meio ou no fim. Esse daqui, ó, é o caso que eu vou colocar no começo. Que caso é esse? Se a página, se a chave do começo é maior do que a chave que eu vou inserir, eu tenho que inserir antes dela, né? Eu tenho que inserir no começo. Então é isso, ó. Se o primeiro número aqui é maior do que a chave que eu estou tentando inserir, eu tenho que colocar no começo. Então como que eu faço isso? Eu crio o elemento, falo que o próximo do novo é justamente o primeiro elemento e falo que o primeiro elemento agora é o novo. Então se estava, por exemplo, 20, 30 e 40 e eu estou inserindo 10, o que acontece aqui é o quê? Eu vou falar aqui, ó. O próximo do 10 vai ser o 20. E você agora vai apontar como começo o 10. Então, ficando dessa forma daqui. Mas esse então, eu não for inserir no começo. Se não for inserir no começo, eu só posso estar inserindo no meio ou no fim, né? Então, vai vir para esse else daqui, ó. Esse else vai fazer o quê? Criar um ponteiro auxiliar que vai começar do começo da lista. E sempre ficar verificando. Verificando o quê? Se o próximo é menor. Se é menor e o próximo existe, quer dizer que eu tenho que andar para frente. Quando que eu tenho que parar? Eu tenho que parar quando o próximo não existir. Então, quando esse daqui se tornar falso, né? Ou quando o próximo for maior do que o número que eu estou inserindo. Porque se o próximo é maior que o número que eu estou inserindo e agora eu estou apontando para um número menor, quer dizer que eu vou inserir entre o AUX e o próximo. Então é isso que eu vou fazer aqui agora, ó. Criar um novo elemento aqui, ó. O que acontece? O elemento que eu estou acabando de criar, o próximo dele tem que ser o AUX. Se o próximo dele é o AUX, o que acontece aqui é o quê? Eu vou colocar aqui, ó. O próximo dele vai ser o antigo próximo do AUX, né? E o próximo do AUX vai ser o novo elemento que eu acabei de criar. Então, dessa forma, eu insiro no meio. Então, um exemplo com números aqui, ó, seria 10, 30 e 40. Ele vai ver aqui, ó, o primeiro número. O primeiro número é maior do que o número que eu quero inserir. Eu vou supor, então, que eu vou inserir o 20. Então, 10 não é maior que 20. Então, vai cair nesse else daqui, ó. Então, ele vai apontar para o 10. Ele já sabe que o 10 não é maior, porque esse daqui se torna falso. Então, ele vai ficar verificando aqui, ó. O próximo existe? Bom, o próximo existe, né? O próximo é menor que o número? Opa, é 30, né? Eu quero inserir o 20. Então, não é menor que o número. Então, ele parou. Ele nem precisa ir para o próximo. Então, ele vai criar um novo elemento, que é o 20, vai colocar. O próximo do 20 é o próximo do AUX. Então, o próximo do 20 é o próximo do AUX. E o próximo do AUX é o 20. Então, o próximo do AUX é o 20. Então, colocando 20 na ordem. E depois de colocar o número, independente do lugar que for, né? Independente se for no começo da lista que estava vazia, né? Ou no começo da lista que estava cheia, ou no meio ou no fim da lista que estava cheia. O que acontece com o quê? Qualquer lugar que eu colocar, eu tenho que aumentar a quantidade de chaves, né? Então, eu aumentei a quantidade de chaves. E logo depois disso, o que acontece? A página já está tudo pronta, né? Se ela está tudo pronta, eu só vou devolver ela. Então, agora que a página já está 100% pronta, eu estou devolvendo ela e a função finaliza aqui. Essa função daqui, ela, por mais que ela seja uma função talvez mais simples, a gente podia fazer ela dentro da própria função de inserir. O que acontece é que fazendo uma função só para inserir a chave na página, vai deixar a função de inserção geral bem mais fácil de ser implementada. Isso aqui vai ajudar bastante a gente. Então, no mais, a videoaula foi essa. Qualquer dúvida que tenha surgido, pode deixar nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.